Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Isaías, no capítulo 5. Livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Todos acharam? Amém? Diz assim: E eis que cantarei ao meu amado amigo um poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu ali um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas, em algumas versões uvas amargas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer ainda a esta vinha que eu não tenha oferecido? E como, esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas. Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio, e não será podada e nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente, ordenarei as nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Ele esperava por práticas de direito, práticas corretas, mas o que viu foi um povo clamando por socorro. Feche os seus olhos aí no seu lugar, curva a sua cabeça. Jesus, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua direção. Que os nossos corações estejam atentos, Senhor, à semente da tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Tira todo o atrapalho, tira tudo aquilo que nos rouba, Deus, da tua presença, Pai. E que a tua palavra, Senhor, ela venha trazer conforto, que ela venha, Deus, trazer cura, que ela venha nos exortar, que ela venha nos santificar, que ela venha nos levantar, que possamos ser purificados a cada dia mais pela tua palavra, Deus. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Robertão, fica aí para nós. Nós lemos essa passagem de Isaías no capítulo 5, e é uma passagem onde Deus falou muito comigo. E nesse texto nós vemos o povo de Israel recebendo uma palavra através de uma parábola, através de um poema que representava a nação de Israel. E quando nós olhamos, para o momento em que o povo estava vivendo nesse tempo de Isaías, nós vemos um povo que estava totalmente afastado e tinha abandonado a Deus. Nós vemos Deus falando com o povo que as decisões que eles estavam tomando em todas as esferas, seja ela através dos governantes, pelo legislativo, executivo, pelo judiciário, seja ela pela ação religiosa da época, ou pela própria sociedade. As decisões que eles estavam tomando e a forma como eles estavam agindo era totalmente tomada em cima dos seus próprios interesses. E nós vemos Deus trazendo essa parábola, e nós vemos que há 700 anos atrás, 700 anos antes de Cristo, o povo estava vivenciando este momento.
E depois nós vemos mais de 2.700 anos depois, quando nós olhamos para a nossa realidade como nação, nós estamos vivendo praticamente a mesma coisa. É ou não é verdade? Quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, olhamos para os nossos governantes, quando olhamos para a esfera religiosa da nossa nação, quando olhamos para a sociedade, nós vemos decisões e ações sendo tomadas em cima dos seus próprios interesses, para beneficiar a si mesmo. E nesse momento, Deus ele traz essa palavra, que o povo estava vivendo uma inversão de valores. Hoje, o que nós também estamos vivendo, infelizmente, é uma inversão de valores daquilo que é moral e daquilo que é correto. E o pior disso tudo é que existe uma grande aceitação da igreja, não aqui na Nova Aliança, amém? Mas infelizmente hoje a igreja de Cristo é uma igreja onde ela está aceitando essa inversão de valores. Infelizmente, nós vemos os valores bíblicos, que eles não, é como se eles não servissem mais para os tempos de hoje. Está totalmente desatualizado, como algumas pessoas andaram postando na internet, como se isso não fosse mais uma realidade a ser vivida. E nós vemos esses valores a cada dia mais se aproximando de nós, e a igreja em silêncio, a igreja não fazendo nada. E pior, essas inversões de valores, ela começa a se aproximar lá da minha e da sua casa, ela começa a se aproximar dos nossos filhos, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, e muitas vezes a igreja está em silêncio. E por causa dessa inversão de valores, por causa desse egoísmo, onde queremos fazer tudo em prol das nossas vontades, nós começamos a viver os processos que Deus permite que a igreja venha passar. E muitas vezes nós estamos enfrentando, e às vezes não estamos compreendendo esses processos de Deus, porque nós decidimos ser mais um no meio da multidão. A gente escolhe alguém que se levante, que fale por nós, e nós não nos posicionamos. Lá no ambiente onde trabalhamos, muitas vezes nós ficamos em silêncio e somos um crente, onde as pessoas até sabem que a gente é crente, mas a gente não abre a boca para orar por ninguém, a gente não abre a boca para dar um conselho, a gente vê algo errado, a gente fica quieto, a gente não se posiciona contra isso. Muitas vezes no nosso ambiente familiar nós presenciamos muitas coisas, e nós somos a voz de Deus naquele lugar, nós somos aqueles que levamos à luz a presença de Deus, e nós ficamos em silêncio. E muitas vezes estamos passando por esse processo, porque infelizmente queremos ser mais um na multidão. Mas adivinha só, Deus não te chamou para ser mais um na multidão. Se essa pessoa que está do teu lado aí é da tua família, fala para ela, você não é mais um na multidão. Deus não te chamou para ser mais um na multidão, amém? Você não é mais um na multidão. E muitas vezes nós enfrentamos situações como essas, onde Deus ele começa a nos chacoalhar, ele começa a nos confrontar, porque também nós muitas vezes estamos enfrentando situações para tentar não ser mais um na multidão. Existem momentos difíceis que você passa, porque você está se posicionando, e o inferno às vezes se levanta para tentar te derrubar. Mas infelizmente hoje, quando nós vemos a realidade da nossa sociedade, a realidade da igreja, hoje do corpo de Cristo, nós vemos que muitas vezes nós estamos levando chacoalhadas, para ver se a gente acorda, se a gente desperta da vida que nós estamos levando, e nós não estamos entendendo o que Deus está falando, e Deus está falando assim, ei, já passou o tempo, quanto tempo mais você vai ficar desse jeito? O que você está esperando para se posicionar? Porque depois que tudo isso invadir a sua vida, invadir a sua casa, aí assim como o povo de Israel, a gente vai querer voltar chorando para Deus, Deus faz alguma coisa. Quando ele fala sobre essa parábola da vinha, nós vemos aqui ele falando da vinha,
que é a minha e a sua vida. Ele fala que o dono daquela vinha, ele estabelece uma colina bela, bonita e fértil, como o reino de Deus, onde nós somos plantados. O dono, o próprio Deus cuidando de nós. O que me chama a atenção é a atitude desse dono, as atitudes que ele tem com a sua vinha por amor. Porque nós olhamos o que Deus fazia com Israel, e às vezes aquilo que Deus faz conosco, nós achamos que Deus está nos castigando, ou é simplesmente o diabo se levantando, porque não estamos tendo discernimento da vida que nós estamos levando. E o Senhor está falando assim: ei, é porque eu te amo. A Bíblia fala que esse dono dessa vinha teve algumas atitudes. A Bíblia fala que ele cavou com zelo aquele solo, que ele tirou as pedras, que ele plantou das melhores videiras, que ele ergueu uma torre de vigia, que ele construiu um lagar, um tanque de prensar uvas ali naquele lugar. E aí no texto ele continua dizendo assim: porque ele tinha grande expectativa de colher, não era boas uvas, era muitas boas uvas, ou em algumas versões, uvas muito boas. Ele tinha expectativa. Deus tem expectativa em você. Ele tem uma expectativa a seu respeito. O mundo lá fora tem uma expectativa a seu respeito. A palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 8, que o mundo lá fora, e eles ardem no coração deles uma grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Mas a Bíblia também fala que o próprio Deus, ele tem uma expectativa a seu respeito. Ele tinha uma grande expectativa, mas qual foi o resultado? Uvas azedas. O que são essas uvas azedas? Esse propósito, o que é isso? A uva azeda é aquilo que não cumpriu o propósito de acordo com a preparação que recebeu do Senhor. O próprio Deus cuidou, o próprio Deus deu o melhor, o próprio Deus se dedicou, e ainda assim o resultado foi ruim. E muitas vezes nós falamos assim: a culpa é de Deus, a culpa não é minha. O dono da vinha fez tudo do bom e do melhor, mas o resultado não foi agradável. Quando nós não cumprimos o propósito de acordo com a preparação que o Senhor tem com a nossa vida, os nossos resultados são amargos, são azedos. Queremos excelentes resultados, queremos excelentes frutos, mas infelizmente nós rejeitamos a preparação que o dono da vinha tem conosco. Eu quero estar plantado no reino de Deus. Isso não é o suficiente. Porque muitas vezes nós queremos desfrutar daquilo que o solo produz, mas às vezes nós não queremos passar pelo processo, para que nós possamos produzir o melhor. Infelizmente nós rejeitamos os processos de Deus, porque muitas vezes, se eu passar pelo processo, eu vou ser envergonhado, eu vou me sentir exposto, vai me dar muito trabalho, eu vou me sentir muito machucado, vai me ferir demais. Não quero passar pelo processo de Deus, porque isso vai me humilhar. Deus, Ele está nos chamando nessa noite, porque Ele tem uma grande expectativa em você. Ele te chama porque Ele acredita em você. Ainda que o diabo grite nos seus ouvidos que você não é capaz, que você não pode, o Senhor, Ele diz para mim e para você: eu tenho expectativas a seu respeito. Eu não sei o que você anda dizendo sobre você, eu não sei o que o diabo anda gritando nos seus ouvidos, mas Deus diz: eu tenho grande expectativa sobre você. Fala com o teu irmão aí, ele acredita em você.
Uma vida no propósito de Deus, ela não depende somente de estar plantado em uma bela e fértil colina, mas é preciso viver o processo do dono da vinha. Temos que viver o processo. Não fuja do processo. Grava isso no teu coração. Quando você for dormir, fala: Senhor, me ajuda a não fugir dos processos. Não fuja do processo, porque o processo de Deus é que vai te preparar para aquilo que Ele quer fazer lá na frente. Pastor, mas como que eu faço em relação a esses processos? Porque eu estou na igreja, eu já aceitei a Jesus, eu trabalho no ministério, eu estou firme no reino, mas eu não gosto de viver os processos. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que passar? Os processos de Deus talvez não vão ser confortáveis, mas eles são necessários. E o primeiro processo que nós temos que entender, que nós temos que passar, é o processo de se permitir. Repita comigo: se permita. Se permita ser escavado. No verso 2, ele declarou ali: e ele cavou a terra com zelo. E aí eu faço duas perguntas para você. Primeiro, o que precisa ser encontrado dentro de você que está enterrado? O que precisa ser encontrado aí dentro de você que está enterrado? Segundo, o que nós estamos enterrando? Nós enterramos algumas coisas nas nossas vidas. E por que nós enterramos? Nós enterramos algumas coisas porque, primeiro, elas são valiosas. Diga comigo: valioso. Segundo, nós enterramos porque muitas vezes são vergonhosas. Diga comigo: vergonha. Terceiro, muitas vezes enterramos algumas coisas nas nossas vidas porque elas são tenebrosas. Muitas vezes o processo de escavar vai revelar algumas coisas em nós. E por isso nós não queremos passar pelo processo de Deus. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13, verso 44. Mateus capítulo 13, verso 44. Deus abençoe. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o esconde novamente, e então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Muitas coisas estão em nós, ou às vezes não queremos ser escavados, porque são coisas valiosas, e às vezes nós não queremos ser roubados. Às vezes não queremos passar por esse processo, às vezes nem sabemos que temos algo tão valioso. Eu gosto muito de história e gosto de assistir Discovery Channel e essas coisas, e gosto muito de processos de historiadores, onde eles estão lá procurando, daqui a pouco acham um grande tesouro. E antigamente era da cultura, a pessoa que tinha um grande tesouro, ela corria lá e escondia, ela enterrava, ela levava num local, depois ela fazia um mapa para poder achar aquele tesouro, porque aquilo era valioso e ninguém poderia encontrar. Só que muitas vezes Deus está querendo nos escavar, para que aquilo que é valioso não fique mais escondido, para aquilo que é valioso na minha e na sua vida comece a se revelar. E esse espírito egoísta que quer manter tudo aqui guardado, fala assim: não, eu preciso compartilhar isso com alguém, eu preciso transbordar esse valor com mais alguém, eu preciso transbordar essa generosidade. Muitas vezes o processo de escavar vai revelar tesouros, habilidades que estão escondidos em você, que podem mudar a sua história e a história de outra pessoa.
Então quando o Senhor escava, não é para te machucar. O diabo ele vem tentando te arrombar, tentando arrebentar com você, fazer uma cratera na sua vida. Mas a Bíblia fala que ele escavou com zelo. Ele vem com cuidado, ele faz o buraco com cuidado, para não prejudicar aquilo que é valioso e está ali. O diabo ele não quer que você veja o potencial que você tem. E muitas vezes nós falamos assim, não tem nada de valor aqui dentro. Não, o pastor Anderson, meu Deus, nossa, é um cara especial. O pastor Leandro, meu Deus do céu, que homem abençoado. Muda, transforma a vida das pessoas. Meu Deus, a pastora Vanessa, quando vai atender lá embaixo, o céu desce. E aí Deus olha para mim e para você e fala assim, e você? E aquilo que eu te dei? E o tesouro que eu depositei na sua mão? E aquilo que tem valor? Será que nós estamos fazendo como aquele homem que foi lá e enterrou? Se permita ser escavado por Deus. Se permita ver o potencial que você tem, que Ele colocou aí dentro de você. Essa semana eu vi uma matéria nas redes sociais, uma publicação, e ela apareceu umas 2, 3 vezes para mim, que falava de algumas pessoas que se converteram lá no Oriente Médio. Eu não sei se foi no Paquistão, se foi no Afeganistão, mas um número considerável de pessoas que receberam Jesus porque eles tiveram uma visão com Jesus. Jesus apareceu e pregou para eles, e eles se converteram e aceitaram Jesus. Isso é lindo e maravilhoso ou não é? Mas o que me preocupa é, por que Jesus está aparecendo para essas pessoas? Será que é porque eu não estou escondendo o meu potencial, e talvez era eu ou você que deveria estar lá pregando para eles? Jesus está tendo que se manifestar para algumas pessoas, será que é porque eu não estou fazendo a minha parte, não estou fazendo o meu trabalho? Porque eu estou enterrando aquilo que Ele me deu? O potencial que o apóstolo Paulo tinha, você tem. Jesus falou assim, ei, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Vocês vão chegar mais longe. Porém, muitas vezes não encontramos os tesouros de Deus nas nossas vidas, porque nós temos medo, temos preguiça, porque nós deixamos ser influenciados por pessoas, ou porque muitas vezes nós desvalorizamos aquilo que está dentro de nós. Isso não é nada. Não, isso aqui é só um arrepio. Não, o Espírito Santo ele pode mover, mas é o pastor Cláudio que vai ter que ir lá resolver esse negócio. Se o negócio estourar lá no meu trabalho, eu passo o contato ali, ele vai lá e o pastor Cláudio ora por eles. Muitas vezes também nós estamos enterrando algumas coisas e não permitindo ser escavados. Primeiro, porque algumas coisas são valiosas. Segundo, porque algumas coisas são vergonhosas. Quando nós somos escavados, pode ser que em algum momento ela vai expor as nossas vergonhas. E que vergonhas são essas? Muitas vezes é a vergonha que vai aparecer das nossas decisões erradas que tomamos nas nossas vidas, seja no casamento, com os nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso ministério, nos nossos relacionamentos. Muitas vezes, se eu for escavado, vai expor a minha vergonha da minha falta de organização. Não consigo me organizar com a minha vida, nas minhas coisas. Muitas vezes vai expor a vergonha da minha falta de conhecimento. Não, se o Senhor escavar e mexer nisso, vai expor a minha vergonha da minha falta de administração, ou da minha falta de planejamento, ou da minha falta de ação. E isso me envergonha. Sabe por que me envergonha? Porque muitas vezes eu prefiro deixar algumas coisas enterradas, porque isso vai fazer o quê? Estragar minha reputação, vai manchar minha reputação. Então deixa esse negócio enterrado aí. Nós perdemos o crédito, porque muitas vezes nós queremos impressionar pessoas, e não entendemos que nós temos que impressionar é Jesus. É a única pessoa que nós temos que impressionar. O que o teu vizinho pensa de você, meu irmão, é bom ter uma boa reputação, mas se você está no princípio correto,
Se você está dentro do padrão que a palavra de Deus traz para você, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Senhor, eu vou ficar muito envergonhado. Não mexa aqui não. Para com isso. Muitas vezes essas vergonhas, ela acaba deixando você, impedindo que você viva o melhor de Deus na sua vida. Isso em qualquer área. Às vezes a gente fala de viver o melhor, a gente acha que a gente está falando de dinheiro. Não. Eu conheço gente podre de rico, gente, que o cara está capengando no casamento. Às vezes a Né olha para mim e fala assim: namorado, nossa, gente, cara, só faltava o dinheiro. Nossa, a gente está tão bem entre a gente, porque às vezes parece que só falta, a gente está rico. E cara, passando uma luta, às vezes roendo o osso com sal grosso. Mas sabe, feliz, aí às vezes você olhar para uma pessoa que tem tudo, e aí ela fala que não tem prazer de chegar em casa, que ela queria sumir. Que coisa terrível. Mas não abre mão, porque vai expor as vergonhas. Não permite Deus tocar, porque senão ele mancha a reputação dele perante a sociedade. Existem algumas coisas que nós mantemos enterrados e não queremos que Deus escape, porque é tenebroso. Algumas são valiosas, outras são vergonhosas, outras são tenebrosas. Pastor, o que é esse tenebroso? É o pecado. É o pecado que nós mantemos ele escondido ali, e o diabo vai se alimentando disso todos os dias da minha e da sua vida. Ele vai te escravizando, ele vai te mantendo preso, ele vai te enrolando num laço, e cada vez que você acha que você está saindo, você está se embolando mais. Toda vez que você permite Deus tocar e expor o seu pecado, lembre-se de uma coisa: Deus ele não expõe o seu pecado para te matar, para te mandar para o inferno. Ele expõe o teu pecado para você arrumar, para você consertar, para você viver aquilo que Ele tem para você. Quando nós escavamos ou desenterramos aquilo que é tenebroso, nós estamos mostrando quem realmente nós somos diante do Criador, e nós somos pecadores. Nós somos pecadores. A escavação de Deus na nossa vida, ela revela essas três influências das nossas vidas. Muitas vezes Deus quer escavar algo em você e Ele vai expor suas vergonhas, Ele vai expor o seu pecado, porque às vezes na terceira camada vai estar aquilo que é precioso que Ele colocou em você. E você não está enxergando isso. Quando nós falamos do precioso, nós estamos falando do divino. A influência divina na sua vida. Quando você fala dessa vergonha, daquilo que é vergonhoso, estamos falando da influência humana, onde eu tenho que provar tudo para alguém. E quando nós falamos daquilo que é tenebroso, estamos falando dessa influência maligna do inferno na nossa vida, através do pecado. Pare de se esconder. Infelizmente nós vivemos uma geração que não quer se expor. Uma geração onde ela fica escondida atrás de um negocinho desse tamanho aqui, e aqui ele é o rei. Mas quando você vai no pessoal, quando você vai conversar com uma pessoa dessa, vazia, sem conteúdo. Eu nunca vi, agora nós temos, né, essa profissão que é a galera que gera conteúdo. Aí você vai conversar com uma pessoa que gera conteúdo e ela não tem conteúdo. A geração que não quer se expor. A geração que não quer se expor é a geração que vai perecer. Quando o povo de Deus, ele recebe essa chacoalhada de Deus, não era para eles se esconder, é para eles entenderem o que eles precisavam fazer. Lembre-se, não é é nossa decisão. Quando Deus te expõe, seja para algo precioso, vergonhoso ou tenebroso, Ele vai expor, mas não é para te mandar para o inferno, é para te salvar. O diabo, ele quer que você mantenha tudo escondidinho ali. Só que em alguns momentos ele vai expor isso na sua vida, mas é para te humilhar, para te envergonhar, para te fazer se sentir um lixo. Só que a nossa decisão, depois de sermos expostos, decidir permanecer do mesmo jeito. Se Deus está expondo algo na sua vida, fala assim: Deus, para que é isso? É para arrumar?
É para eu me posicionar e entender aquilo que o Senhor colocou em mim. É para eu parar de me importar com o que o meu próximo está fazendo e mudar a história da minha vida, da minha casa, da minha família. Se permita ser escavado, porque Deus, Ele não sai rasgando ninguém, Ele escava com zelo. E quando eu li esse texto aqui, veio na minha mente, até assisti esses dias com a Néia, veio na minha mente aquela parte do filme da cabana. Quem assistiu, é um filme maravilhoso. Quem não assistiu, assista. Aonde o Espírito Santo leva aquele cara no jardim, e quando chega no jardim, ela está escavando e está tirando e pede que ele ajude. Ele fala: não, cuidado com essa raiz aqui é venenosa. Ó, cuidado com isso daqui, ó, faz desse jeito. O Espírito Santo conduzindo tudo com zelo. Não, toma cuidado, porque esse lugar aqui é muito importante. Ele era aquele solo que estava sendo mexido ali, e o Espírito Santo conduzindo o processo. O Espírito Santo não rasga ninguém, ele é cuidadoso, ele é zeloso. Amém? Segundo ponto, saia da superficialidade. O primeiro, se permita ser escavado. O segundo, saia da superficialidade. Mateus, no capítulo 13, a palavra de Deus fala ali sobre a parábola do semeador. E aqui em Isaías, no capítulo 2, no capítulo 5, no verso 2, ele continua dizendo: ele cavou a terra com zelo e ele tirou as pedras. Na parábola do semeador, a Bíblia diz que um homem saiu a semear. E enquanto aquele homem semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves dos céus, comeram aquela semente. Uma segunda caiu num solo pedregoso. Ele cresceu, nasceu, só que porém as raízes não tinham profundidade. Logo veio o sol e queimou aquela planta. Depois a semente caiu num solo cheio de espinhos. A semente crescendo junto com os espinhos, logo os espinhos sufocaram e aquela planta morreu. Depois ela foi lançada num solo fértil, e ali ela cresceu, dando frutos a 30, 60 e a 100 por um. E depois Jesus explica, e ele fala: essa que caiu à beira do caminho é aquela pessoa que não compreende a palavra, o diabo vem e rouba aquela semente. A que caiu num solo pedregoso é aquela pessoa que não tem profundidade, é aquela pessoa superficial. As raízes dela não vai até o profundo, onde ela pode absorver a água, os nutrientes necessários. Logo vem o sol quente e queima ela, e ela morre, ela seca. Passar pelo processo de Deus é entender que eu preciso sair daquilo que me faz ser superficial. Lembre-se que aquele solo pedregoso era um ambiente onde aquela semente foi lançada. Aonde é o ambiente que você está andando, que está roubando a sua intimidade com Deus, está fazendo você ser superficial no relacionamento que você tem com Ele. Muitas vezes nós sabemos aquilo que nos rouba do nosso casamento, da fidelidade com a nossa esposa ou com o nosso marido, que nos rouba dos nossos filhos, que nos rouba de ser um excelente profissional, mas muitas vezes nós não paramos e pensamos qual é o ambiente aonde eu caí que está roubando a minha intimidade com Deus. Remova o que te faz ser superficial. Ele removeu as pedras. E o interessante que, pastor, mas podia ser uma pedra que estava ali em cima. E aí é fácil. Não, a Bíblia diz primeiro que ele cavou, depois ele retirou as pedras. Muitas vezes são pedras que estão escondidas, que às vezes a gente não está percebendo, que a gente não busca o Espírito Santo para ouvir Ele e entender aquilo que nos está roubando dele, está nos roubando dele. São pedras que estão lá dentro da terra, que as raízes às vezes acabam se emaranhando ali e não descem no profundo. Deus te quer no profundo, queridos. Deus quer que você absorva aquilo que só está lá no profundo, que não vai estar na parte rasa. No raso muita gente vai andar, mas o que Ele quer ver é quão profundo nós vamos chegar para estar com Ele. E só quem está no profundo é que permanece. No primeira onda de calor a gente está morrendo, porque estamos superficiais.
O superficial te faz secar. O que tem te deixado uma pessoa superficial? O que te deixa superficial? Talvez é a falta de comunicação, talvez é a falta de conhecimento, talvez é a falta de matar a sua carne, os seus desejos, talvez são as faltas de prioridade. Pastor, mas como assim falta de conhecimento? Falta da palavra. Ela é meu alimento diário, ela é meu manual de vida. Se eu não a leio, se eu não estou ali me relacionando com ela, não estou ouvindo a direção de Deus através dela, eu não tenho conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Aí você continua lendo o verso, você vê que ele fala o quê? Que o povo tinha conhecimento, mas eles rejeitaram o conhecimento. O conhecimento está aí, gente. A palavra de Deus está aí, até no celular você pode ter. Mas nós estamos por cima das pedras. Falta de comunicação, falta de vida de oração. Quanto tempo você gasta de oração por dia? E quanto tempo você gasta de entretenimento para você por dia? E isso que a gente fala que não tem tempo. Mas quanto tempo de entretenimento você tem? E muitas vezes o entretenimento não envolve os nossos filhos, a nossa família, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Às vezes é simplesmente um entretenimento aqui, egoísta, próprio. Está faltando comunicação com Deus. O cara quer chegar aqui na igreja, quer que o céu rasgue, que ele vire cambalhota, que o Espírito Santo derrube ele. Mas o cara não ora em casa. O cara não ora no trabalho. Mas no trabalho eu vou trabalhar. Cara, você pode orar na sua mente. Você pode falar com Deus no momento que você usa lá, vai lá no banheiro. Em vez de você ficar no celular, lá no serviço, no banheiro, você vai lá e ora e fala com Deus. Quantas vezes deu me ajoelhar lá no vaso sanitário do banheiro, lá da escola, e orar e falar com Deus lá. E muitas vezes Deus dá a resposta daquela oração, às vezes e quase que instantâneo. Eu saí do banheiro e uma situação ser resolvida, porque eu estava lá orando, falando com Ele. Saia da superficialidade, fale com Ele, conheça Ele através da palavra. Mate a sua carne, os seus desejos. Como, pastor? Jejua. Quanto tempo você gasta de jejum por dia? Ah, pastor, eu não jejuo nenhuma vez no mês. Vamos começar. Uma vez por semana, daqui a pouco aumenta, faz 2. Daqui a pouco faz um jejum de 24 horas. Você quer mais do Espírito Santo, mas você não dá mais de você para Ele. O Senhor está nos chamando para uma vida de profundidade. Falta de prioridade, meu Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para o ministério. Não tem tempo para a família. Não tem tempo para o trabalho. Não tem tempo para você mesmo em alguns momentos. Quais são as suas prioridades? Terceiro ponto. Primeiro, se permita ser escavado. Segundo, saia do superficial, ou seja, tire as pedras. Terceiro, seja dedicado. Verso 2: ele cavou a terra com zelo, ele tirou as pedras, ele plantou as melhores videiras. A Bíblia fala que ele cavou com zelo e que ele escolheu as melhores videiras. Ele não foi lá no quintal da casa dele, no fundo, falar: nesse espaço aqui acho que é um espaço legal para plantar. Mediu, não, acho que dá. Fez uns buracos lá com a enxada, jogou a semente e falou: vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Não. Ele escolheu uma bela colina e fértil. Ele saiu atrás do terreno. Ele gastou tempo com isso. E depois ele foi lá e cavou com zelo. Se ele cavou com zelo, não foi de qualquer jeito. Ele gastou tempo com isso. Depois ele vai lá e ele escolhe as melhores videiras. Ele foi lá, separou. Não, essa aqui está melhorzinha, essa aqui está ruim. Ele teve tempo, ele se dedicou. Escolheu as melhores videiras. E tudo isso depende de quê? Dedicação. E para ser uma pessoa dedicada, nós precisamos de algo chamado tempo de qualidade.
Qual é a qualidade do tempo que você dá para as coisas de Deus? Qual é a qualidade que você está dando para as coisas que Deus confiou na sua mão? Deus, ele não é um cara incompetente que na hora de criar o mundo, ele calculou errado e fez 24 horas para a gente poder desfrutar de um dia. Assim, ele errou, era para ser 48 um dia. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Não foi ele que se perdeu, fomos nós que nos perdemos. Somos nós que não temos tempo de qualidade para fazer as coisas com calma, com zelo, com dedicação. Infelizmente, essa é a nossa geração hoje. Uma geração onde nós odiamos passar por processos. Por quê? Porque leva tempo, porque nós queremos que o céu ele se abra e tudo no reino de Deus se mova no nosso tempo. Nós começamos a tratar Deus como um computador lento. Quem trabalha com computador aí sabe que o outro troço chato, quando você está acostumado, daqui a pouco você pega, o negócio começa a ficar lento, começa a ficar devagar, aí daqui a pouco o negócio não está abrindo direito. E às vezes nós queremos tratar Deus da mesma forma, como um computador lento, que se for preciso ter muita dedicação com ele, ou se eu tiver que gastar muito tempo, o que eu faço? Eu jogo ele fora e compro um novo. Ou eu compro um mais atualizado. Por quê? Porque não está prestando para mim. Não está do jeito que eu gosto, vamos atualizar a Bíblia, não é o que estão gritando agora? Porque não está no padrão que eu quero, está devagar demais. E aí tem um monte de gente buscando profeta, buscando palavra revelada, buscando o sobrenatural de Deus através de vida de pessoas que estão enganando o povo. Por quê? Porque o povo está muito atarefado demais para poder buscar a Deus. E aí ouve qualquer um que fala qualquer coisa que ele quer ouvir, e o cara está perecendo, a família dele está se perdendo, os filhos dele estão se arrebentando. Deus abençoa a minha vida. Pastor, eu quero que Deus me ajude. O que você está fazendo? O quanto você está se dedicando a ouvir a direção dele para essa área? Deus não é um computador velho. Ele não precisa ser atualizado para ele facilitar a sua vida. E deixa eu te falar uma coisa bem séria, meu querido. Deus, ele não está preocupado em facilitar a sua vida. Ele não está preocupado em facilitar a sua vida. Ele não está preocupado, talvez, como uma pessoa que está ansiosa, nervosa, que está perdendo os cabelos, assim como os meus estão caindo. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado, não está perdendo os cabelos dele, pensando qual é a melhor forma que eu vou fazer para poder facilitar a vida do fulano. Não, eu tenho que facilitar a vida do Shua hoje, que senão amanhã ele pode me abandonar. Meu irmão, Deus não entra em crise quando a gente está em crise. A crise é nossa. Mas ele não entra em crise. Ele não está preocupado em facilitar a sua vida. O que Deus quer, por mais que eu e você não estamos merecendo, é te salvar. Ele está preocupado que você seja salvo. Ele quer você com Ele. Por quê? Porque você tem valor. Porque você foi gerada uma expectativa grande em você, no coração dEle. E o problema do crente hoje, infelizmente, é que ele quer uma vida fácil. Só que a vida fácil na vida do crente está levando ele para o inferno. Está fazendo ele se desviar de Deus. Está fazendo ele ter outras prioridades. Está fazendo ele trazer o mundo para dentro da igreja, para cima do altar. Está invertendo os valores. O valor lá na casa dele já mudou. Deus não está preocupado em facilitar a sua vida. Ele pode estalar os dedos, e Ele pode mudar tudo, sem burocracia, sim ou não? Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar o seu casamento, Ele pode mudar a sua vida profissional, Ele pode mudar a sua maneira de pensar, Ele pode mudar o teu coração.
A Bíblia diz que quando ele chamou Saul para ser rei, e quando Saul tem aquele encontro com Samuel e ele sai logo pela manhã de madrugadinha, a Bíblia diz que quando ele se virou para ir embora, a Bíblia diz assim, e Deus foi lá e mudou o coração de Saul. Deus, ele pode mudar o seu coração. Talvez você fale assim, sou um cara difícil, um cara durão, a minha mente é uma mente difícil. Deus pode mudar se você permitir, se passar pelo processo. Porque quando nós não permitimos passar pelo processo e queremos que Deus instale e tudo caia na nossa mão, infelizmente, nós nos tornamos, uma pessoa sem processo se torna imatura, superficial, azeda e amarga. Ele constrói, quando nós permitimos esse processo de Deus na nossa vida, a Bíblia diz que ele constrói, diz o texto, uma torre de vigia. Ele quer te proteger dos inimigos. Quando você se permite passar pelo processo, ele constrói uma torre de vigia para que você seja protegido. Quando nós nos permitimos passar pelo processo, a Bíblia diz que ele constrói um tanque de prensar uvas, um lagar. Por quê? Porque ele quer que o melhor seja extraído de você. Às vezes aquilo que é aparente, aquela beleza da uva, vai ser esmagado. Talvez seja vergonha. Mas no final, vai ser extraído o melhor de você. E para a gente encerrar, Deus é incompetente, sim ou não? Deus é incompetente? Não. Às vezes nós tratamos ele como se fosse, mas ele não é. Ele não é incompetente. A Bíblia diz que ele cuidou com zelo, ele escolheu o lugar perfeito, ele se dedicou, ele gastou tempo, ele escolheu as melhores videiras, que se ele escolheu as melhores é porque daria as melhores uvas, mas no final as uvas foram azedas e amargas. E ele diz, o que mais poderia ser feito por essa vinha que eu não fiz? Ou seja, eu fiz tudo que eu podia fazer, e mesmo sendo Deus, as uvas foram amargas. Sabe o que isso está querendo dizer para mim e para você? Por mais que Deus faça o sobrenatural na sua vida, se você não se permitir passar pelo processo, a escolha era do povo de Israel. Deus fez tudo por eles, mas no final a escolha era deles. A escolha é minha e sua. Não estou gostando dos meus frutos, está difícil, estou secando, está azedo, está esquisito. A escolha é sua. Porque tudo de bom e do melhor ele fez, por mim e por você. Mas no final, a escolha é minha e sua. É nossa escolha. E infelizmente, quando nós não queremos caminhar com ele, ou não queremos o processo dele, a Bíblia diz que, no verso 5, agora portanto, farei saber o que pretendo fazer a esta vinha. Eu derrubarei a sua cerca. Cerca está falando dos limites. E ela vai ser transformada num pasto. Eu colocarei abaixo os seus muros. Muro está falando de quê? Da proteção. A fim de que ela seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Vai se sentir abandonado. Falei dela um terreno baldio e não será podada e nem capinada, e os espinheiros e as ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente ordenarei às nuvens que não mais derrame uma gota sobre ela, vai secar. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá é a plantação que ele amava. Está difícil, mas ele te ama. Coloque-se de pé.